Olá, aqui quem fala é Jen. Você está no canal Econômico Gel e aqui trabalho com pedras. Já parou para pensar nisso? O que faz uma pedra comum virar algo extremamente valioso? A resposta, olha, é surpreendente. Não é só sobre o que tem dentro da rocha, mas principalmente sobre como o que tem lá dentro está organizado. Para achar o valor de verdade, a gente precisa pegar um microscópio e dar um zoom bem grande. É preciso mergulhar na estrutura da rocha, porque é lá, nesse mundo minúsculo, que ela conta sua história e revela seu verdadeiro potencial econômico. E essa estrutura tem nome: textura de minério. Pensa nela como se fosse a impressão digital da rocha. É a arquitetura interna dela. E é essa arquitetura que vai dizer para a gente não só como a rocha nasceu, mas o mais importante do ponto de vista econômico. Se dá para extrair os metais dali de um jeito que vale a pena. Ok, mas como é que essas impressões digitais das rochas são criadas? Bom, a maioria delas nasce no calor, sob pressão, num processo que leva milhões e milhões de anos. Vamos imaginar uma sopa geológica, bem primordial, uma massa de rocha derretida, que a gente chama de magma. Conforme essa sopa vai esfriando, bem devagarinho, diferentes minerais começam a virar sólidos, a se cristalizar. Só que eles não fazem isso todos de uma vez. E o timing, o momento em que cada um se forma, é o que muda o jogo todo. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Os minerais que se formam primeiro, como a cromita, são os pioneiros. Eles chegam na festa quando o salão está vazio, sabe? Tem todo o espaço do mundo para crescer. Então formam cristais lindos com formas perfeitas, que os geólogos chamam de euédricos. Agora, e os que chegam por último, como muitos sulfetos valiosos? Bom, eles são os atrasados. Chegam quando a festa já está lotada e precisam se espremer nos cantinhos nos espaços que sobraram. O resultado? Cristais com formas todas irregulares, que a gente chama de anédricos. Então, visualizando a sequência. Primeiro, os óxidos se formam, bonitos e bem definidos. Depois, vem os silicatos, que são o tipo a massa do bolo, formando o corpo principal da rocha ao redor dos primeiros cristais. E só lá no finzinho, como um recheio precioso, os sulfetos, que a gente tanto quer, preenchem as frestinhas que sobraram. Essa sequência toda cria uma textura onde o material valioso fica todo entrelaçado com o resto. Ah, mas se a história de uma rocha fosse só essa, seria fácil demais, né? Acontece que eventos geológicos que vêm depois, como mais aquecimento e mais pressão, podem bagunçar e alterar completamente essas texturas originais. E essa bagunça cria texturas ainda mais complexas. A textura atol, por exemplo, é quando um cristal original é meio que dissolvido por dentro, sobrando só uma bordinha, igual um atol de coral. A textura de espuma aparece depois de um recozimento bem lento e os minerais ficam parecendo bolinhas de sabão. Já a textura granular é o resultado de uma verdadeira briga por espaço, quando vários minerais tentam crescer ao mesmo tempo. Cada textura conta um capítulo diferente da vida daquela rocha. Certo, já vimos o mundo microscópico, mas vamos voltar para o mundo real. Por que um geólogo ou um engenheiro de minas se importa tanto com a forma desses cristalzinhos? Essa frase resume tudo. O jeito como os minerais estão entrelaçados define se uma mina inteira é economicamente viável ou não. É a ponte exata entre a geologia e o resultado financeiro da operação. Pensa em tentar separar açúcar e sal depois que eles já foram bem misturados. Se os cristais de minério valioso, o nosso açúcar, são grandes e fáceis de ver, separá-los da rocha sem valor, o sal, é mais tranquilo. Mas, se eles são super finos e estão intimamente misturados, o desafio é gigantesco. E todo esse desafio de separação se traduz, no fim das contas, em uma única e poderosa palavra: custo. Quanto mais complexa a textura, mais energia, mais tecnologia e mais dinheiro são necessários para separar o joio do trigo. Essa tabela deixa a relação bem clara. Textura simples, com cristais grandes e separados, ótimo, custo de processamento baixo. A textura vai ficando mais complicada com minerais valiosos preenchendo só as lacunas, o custo sobe. Agora, se a gente tem um intercrescimento complexo, aquela mistura super fina, aí o custo de processamento vai lá para a estratosfera. E esse é o ponto. Uma rocha pode ser riquíssima em metal, mas ter uma textura tão infernal que economicamente não vale a pena mexer nela. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que são necessários investimentos gigantescos em usinas de beneficiamento, com equipamentos que moem a rocha até ela virar um pó finíssimo e processos químicos sofisticados. Tudo isso consome uma quantidade absurda de energia e de recursos. A textura é uma pista fundamental, mas ela é só uma parte da investigação.
Para ser um bom detetive geológico, a gente precisa olhar o cenário completo. Os geólogos também procuram outros sinais. A alteração da rocha encaixante, por exemplo, são mudanças químicas na rocha que fica em volta do minério, quase como uma aura que indica que fluidos ricos passaram por ali. Outra pista incrível são as inclusões fluidas. São bolinhas microscópicas do fluido original que formou o minério, presas para sempre dentro dos cristais. São verdadeiras cápsulas do tempo. Juntando todas essas peças, a textura, a aura de alteração, as informações das cápsulas do tempo, é possível montar o quebra-cabeça e reconstruir a história completa da formação daquele depósito. E entender como ele se formou no passado é o melhor jeito de prever onde podemos achar o próximo tesouro. No fim das contas, a análise de texturas não é só um exercício acadêmico. Ela define quais recursos minerais a gente consegue acessar, quanto eles vão custar e, no final, isso molda as cadeias de suprimentos do mundo todo. A história microscópica de uma rocha tem um impacto macroeconômico gigantesco na vida de todos nós. Obrigado por acompanhar.